Alerta vermelho. Capítulo 36. A princesa dos impostos. No outono de 2010, uma das nossas prioridades era estarmos seguros de que Perepilishny não estava armando contra nós. Começamos por pesquisar a propriedade nos arredores de Moscou e logo descobrimos que o terreno de 6.000 metros quadrados, no qual fora construída a mansão dos Stepanov, estava registrado no nome da mãe de Vladlen, uma aposentada de 85 anos. Com renda anual de $3.500, ela era dona de um terreno no valor de $12 milhões. Só o terreno. No entanto, os Stepanov haviam sim construído algo no terreno. Contrataram um dos mais destacados arquitetos de Moscou para projetar duas edificações modernas de 1.100 metros quadrados, construídas com granito alemão e estrutura de vidro e aço escovado. Quando vi as fotos, pensei que era mais provável que pertencessem a um bem-sucedido gestor de fundos do que a uma fiscal de impostos de médio escalão e o marido. Em seguida, voltamos nossas atenções para Dubai. Pesquisando em um banco de dados online de propriedades, confirmamos a existência de um casarão de veraneio comprado por $767.123, registrado em nome de Vladlen Stepanov. Infelizmente, os outros dois apartamentos, que somados, valiam mais de $6 milhões, ainda estavam em construção e não tinham sido devidamente escriturados. Só sabíamos desses imóveis graças a algumas transferências bancárias feitas a partir das contas do Stepanov na Suíça. Essas contas constituíam o elo que unia as peças do esquema, pois não só foram usadas para pagar essas compras extravagantes, como também acumulavam um total de $10 milhões, que, segundo Perepilishny, foram transferidos à época da fraude da restituição de impostos. Se conseguíssemos provar que tais contas eram verdadeiras, poderíamos fazer um vídeo sobre Olga Stepanova e seu marido, capaz de explodir Moscou. Tudo indicava que as contas na Suíça eram autênticas. Em um mundo ideal, eu poderia simplesmente ter ido ao Credit Suisse e perguntado se os extratos bancários eram reais, mas os bancos na Suíça são tão ciosos do sigilo que isso não teria adiantado. Poderia também ter procurado conhecidos que trabalhavam lá, mas eles não teriam ajudado. Divulgar informações confidenciais sobre clientes era considerado erro grave, passível de demissão, e eu não conhecia ninguém tão bem para pedir que corresse o risco por mim. Só nos restava uma alternativa: entrar com uma petição junto às autoridades suíças e ver no que daria. Meu advogado em Londres rascunhou a petição, e quando eu estava pronto para ir adiante, perguntei-lhe quanto tempo ele achava que demoraria para termos uma resposta. Não sei, disse ele. De 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano? É tempo demais. Não tem como tocar isso mais rápido? Não. Pela minha experiência, as autoridades suíças costumam demorar. Elas vão examinar o assunto quando quiserem. Janeiro e fevereiro passaram sem novidades. Em meados de março de 2011, o vídeo de Stepanova foi finalizado. Ficou melhor que tudo que já tínhamos feito. Eu queria colocá-lo no ar, mas as autoridades suíças estavam me atrasando. No fim de março, soubemos de um desdobramento inteiramente novo no acobertamento. As autoridades russas condenaram um criminoso, que já cumprira pena, chamado Vyacheslav Klebnikov, por sua participação na fraude da restituição de impostos. Para mim, era indiferente se colocassem na cadeia 100 criminosos já condenados antes por outros delitos, mas importava muito o que estava escrito na sentença oficial, que inocentava totalmente os funcionários da Receita, os quais teriam sido enganados, induzidos ao erro e levados a autorizar, na véspera do Natal de 2007, a maior restituição de impostos da história da Rússia. Entre os funcionários da Receita estava Olga Stepanova. Foi nesse momento que decidi: basta, esses caras não podem continuar a mentir na cara dura. As informações de Perepilishny são verídicas. Eu sei, os suíços sabem e logo o mundo vai saber também. O vídeo foi ao ar em 20 de abril de 2011. A reação foi imediata e enorme, maior que tudo que fizéramos antes. No fim do primeiro dia, contabilizávamos 200 mil visualizações. Depois de uma semana, quase 360 mil. E com um mês no ar, o vídeo tinha sido assistido por mais de 500 mil pessoas. Olga Stepanova passou a ser conhecida como a princesa dos impostos. Repórteres de todos os cantos da Rússia fizeram matérias duras contra ela e o marido. A NTV, uma das emissoras de TV controladas pelo Estado, chegou a escalar uma equipe para vigiar a mãe de Vladlen Stepanov, de 85 anos, que morava numa espelunca em um conjunto habitacional construído à época do regime comunista. Quando questionada sobre a extravagante propriedade em seu nome, ela se justificou dizendo que concordara em registrá-la como sua, em troca de lhe darem uma faxineira para ajudá-la a limpar a casa uma vez por semana. Seu filho milionário nem ao menos se dispunha a cuidar direito da mãe. O melhor de tudo é que 3 dias depois de colocarmos o vídeo no ar, o procurador-geral da Suíça anunciou o congelamento do dinheiro do Stepanov depositado em contas no Credit Suisse. Sem que soubéssemos, as autoridades do país haviam instaurado um processo criminal por lavagem de dinheiro assim que receberam nossa petição. Eu me senti completamente justificado. As informações de Perepilishny mostraram-se legítimas e o dinheiro tinha sido bloqueado. Atingirmos os criminosos no ponto que mais prezavam: suas contas bancárias. Alerta vermelho. Capítulo 37. Sobre salsichas e leis. Nossos vídeos no YouTube pegaram esses funcionários russos de guarda baixa, mas o verdadeiro golpe de misericórdia, que tiraria o sossego das autoridades do país, seria a aprovação de sanções legais pelos Estados Unidos. No outono de 2010, quando fazíamos os primeiros contatos com Perepilishny, Kyle Parker concluiu a minuta da Lei Magnitsky. Em 29 de setembro, os senadores Ben Cardin, John McCain, Roger Wicker e Joe Lieberman a apresentaram no Senado. O texto do projeto de lei era simples e direto. Qualquer pessoa que participou da prisão, da tortura e da morte de Sergei Magnitsky ou dos crimes que ele denunciou, teria seu nome divulgado publicamente, seria proibida de entrar nos Estados Unidos e os bens que tivesse no país seriam congelados. Assim que souberam que o projeto de lei tinha sido apresentado, as autoridades russas ficaram furiosas e trataram de conceber uma forma de contra-atacar. A primeira oportunidade surgiu em 10 de novembro, menos de uma semana antes do primeiro aniversário da morte de Sergei. Era o Dia Nacional da Polícia na Rússia, data em que o Ministério do Interior condecora seus mais destacados agentes. Dos 35 condecorados em 2010,
5 tinham sido figuras centrais no caso Magnitsky. O prêmio de melhor investigador, por exemplo, foi para Pavel Karpov e Oleg Silchenko, que organizaram a tortura de Sergei na prisão. Houve também uma comenda especial de agradecimento a Irina Dudukina, a porta-voz do Ministério do Interior, que com lealdade pregara todas aquelas mentiras sobre a morte de Sergei. Para reafirmar sua posição, 5 dias depois o Ministério do Interior realizou uma coletiva de imprensa para anunciar novos detalhes sobre o caso Magnitsky. Dudukina comandou a sessão. Seus cabelos tingidos estavam um pouco mais longos e mais desfiados que no ano anterior, mas sua aparência continuava rechonchuda e cansada, e seu maxilar inferior caído ainda lembrava o de um boneco de ventríloco. Ela abriu um cartaz improvisado formado por 20 folhas de papel A4 coladas uma ao lado da outra e o grudou numa lousa branca. Apesar de ser um amontoado confuso de números e palavras, a maior parte do conteúdo, pequena demais para ser legível, o cartaz improvisado provava, segundo ela, que Sergei havia cometido a fraude e recebido a restituição de impostos de 230 milhões de dólares. Quando os jornalistas começaram a fazer perguntas básicas sobre os dados do cartaz, ela não conseguiu apresentar respostas críveis, e ficou claro para todos os presentes que aquilo não passava de uma farsa. Embora fossem agressivas e toscas, essas táticas confirmavam que nosso projeto de lei tocara num ponto sensível. Não fui o único a perceber isso. Muitas outras vítimas de violações de direitos humanos na Rússia viram a mesma coisa. Depois que o projeto de lei foi apresentado, elas foram para Washington ou escreveram para os congressistas responsáveis com a mesma mensagem básica. Vocês descobriram o calcanhar de Aquiles do regime de Putin. A seguir, um a um pediam: vocês podem incluir na lei Magnitsky as pessoas que mataram meu irmão? Podem incluir as pessoas que torturaram minha mãe? E as pessoas que sequestraram meu marido? E assim por diante. Os senadores logo perceberam que haviam topado com algo muito maior do que um caso horroroso isolado. Sem querer, tinham descoberto um novo método de lutar contra violações de direitos humanos em regimes autoritários no século XXI, impor restrições de emissão de vistos de entrada e congelamento de bens. Depois de cerca de 10 visitas e cartas como essas, o senador Kardin e seus colegas propositores da lei Magnitsky confabularam e decidiram acrescentar 65 palavras ao seu texto. O acréscimo determinava que, além das sanções aos torturadores de Sergei, a lei também imporia restrições a todo e qualquer perpetrador de violações flagrantes de direitos humanos na Rússia. Com essas 65 palavras adicionais, minha luta pessoal por justiça se tornou a luta de todos. O projeto de lei emendado foi apresentado em 19 de maio de 2011, menos de um mês após termos postado o vídeo sobre Olga Stepanova. Logo depois, começou a marcar presença no Congresso um pequeno exército de ativistas de origem russa para pressionar pela aprovação do projeto, defendendo junto a todos os senadores que os recebiam. Entre esses militantes estavam Garry Kasparov, o famoso campeão mundial de xadrez e defensor dos direitos humanos, Alexei Navalny, líder oposicionista da Rússia, e Evgenia Chirikova, uma conhecida ambientalista. Não tive que recrutar nenhuma dessas pessoas, elas apareceram por conta própria. Essa iniciativa espontânea funcionou perfeitamente. O número de copatrocinadores do projeto de lei cresceu depressa, com 3 ou 4 novas adesões por mês. Era como vender água gelada no deserto. Não existia em Washington um lobby pró-tortura e assassinato para se opor ao projeto. Ninguém deixaria de votar num senador, fosse ele o democrata mais liberal ou o republicano mais conservador, por proibir assassinos e torturadores russos de entrar nos Estados Unidos. A energia em torno da lei Magnitsky crescera tanto que havia a impressão de que nada poderia detê-la. Desde o dia em que Kyle Scott fechou as portas para mim no Departamento de Estado, eu sabia que o governo era totalmente contra. Mas agora, eles estavam em posição bastante desconfortável. Se abertamente se opusessem à aprovação do projeto de lei, dariam a impressão de estar do lado dos russos. No entanto, se o apoiassem publicamente, colocariam em risco a estratégia de Obama de redefinir em novos termos as relações com a Rússia. O governo precisava inventar outra solução. Em 20 de julho de 2011, o Departamento de Estado mostrou suas cartas ao enviar para o Senado um documento intitulado Comentários do Governo acerca do projeto de lei S-39, Sergei Magnitsky. Embora não devesse ser tornado público, o documento vazou em menos de um dia. Recebi uma cópia e a folheei com nervosismo. Era um exemplar perfeito da hipocrisia de Washington. O principal argumento do Departamento de Estado era que as sanções propostas na lei Magnitsky já existiam como prerrogativa do Poder Executivo, de forma que não era necessário aprovar uma nova lei sobre o tema. Bancando os espertalhões, ofereceram um prêmio de consolação aos senadores, dizendo que a segunda razão mais importante para o Senado não aprovar o projeto de lei era o fato de as pessoas que mataram Sergei já estarem proibidas de entrar nos Estados Unidos. Portanto, a lei era desnecessária. Como eu não conseguia definir se esse desdobramento era bom ou não, liguei para Kyle Parker a fim de saber sua opinião. Nós também não estamos entendendo, Bill. Kardin me mandou ligar para o Departamento de Estado e procurar saber quem estava na lista de pessoas com restrições de emissão de visto, mas eles não me disseram nada. Eles pelo menos informaram quantas pessoas estão na lista. Não, nem isso me disseram. E os congelamentos de bens? A posição deles sobre esse ponto também ficou bem clara. Eles não apoiam congelamentos de bens. E qual foi a reação de Kardin? Foi direta: não vamos concordar e ele vai continuar trabalhando pela aprovação do projeto de lei. Em 8 de agosto de 2011, Kardin rechaçou publicamente a posição do governo e ratificou seu compromisso de aprovar a lei Magnitsky em um contundente artigo no The Washington Post intitulado Responsabilização dos Assassinos de Sergei Magnitsky. Foi uma demonstração clara da determinação do senador, especialmente porque ele e Obama são do mesmo partido. Ele estava publicamente chamando o presidente para a briga. Quando o governo leu o artigo de Kardin, pareceu ficar ainda mais agitado. A Casa Branca tinha tanto medo de pisar no calo dos russos e, em consequência, ver desandar a tática de redefinição das relações, que procurou Kardin e os demais signatários do projeto de lei para sugerir que seu escopo fosse ampliado, que a lei fosse global em vez de restrita à Rússia. Os senadores adoraram a ideia. O que começara como um projeto em torno de Sergei se transformara em um marco histórico mundial pelos direitos humanos. A partir desse ponto,
Cardin se dedicou a levar o projeto de lei a voto pelo plenário do Senado. Para isso, ainda era preciso vencer um último obstáculo, a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Todo projeto precisa ser chancelado por uma comissão especial do Senado antes de ir a voto pelo plenário. Como a Lei Magnitsky envolvia sanções a emissões de vistos de entrada, tinha que passar pela Comissão de Relações Exteriores. Acreditava-se que se trataria de mera formalidade, pois o projeto era amplamente apoiado e não tinha oposição no Senado. Cardin solicitou ao presidente da comissão, o senador John Kerry, que incluísse o projeto na pauta da próxima reunião, agendada para 9 de setembro. Por alguma razão, Kerry negou o pedido. Cardin fez a mesma solicitação para a reunião de 12 de outubro, mas Kerry negou novamente. Não se sabia qual era o problema de Kerry, mas certamente havia algum. Em paralelo, recebemos novas informações macabras de Moscou. A mãe de Sergei, Natalia, enfim havia sido autorizada a ter acesso aos laudos da autópsia da morte de Sergei. Entre os documentos que lhe permitiram copiar, havia 6 fotos coloridas do corpo de Sergei logo após sua morte. Embora não fosse surpresa, as fotos exibiam ferimentos nas pernas e mãos, assim como cortes profundos nos pulsos. Os mesmos machucados que Natalia vira quando foi ver o corpo do filho no necrotério. Ela também conseguiu fazer cópia de um documento assinado pelo diretor da prisão Matroskaya Tichina, autorizando o uso de cacetetes de borracha contra Sergei pelo batalhão de choque na noite de 16 de novembro. O que nós já sabíamos, que Sergei tinha sido morto violentamente pelo Estado, agora se tornava inegável e comprovado por documentos. Depois de ver as fotos e os documentos, Natalia protocolou nova petição, a fim de que as autoridades russas abrissem um inquérito criminal. Como tudo que tínhamos tentado na Rússia, a petição também foi rejeitada. Quando falei com ela por telefone, o único consolo que pude oferecer foi lembrar que estávamos perto de fazer algum tipo de justiça nos Estados Unidos. Prometi que estava tentando tudo ao meu alcance e insisti que, embora proibir a entrada nos Estados Unidos e congelar bens fossem punições pequenas demais para a gravidade dos crimes cometidos por essas pessoas contra Sergei, aquilo era melhor que impunidade total, situação em que então nos encontrávamos. Em 29 de novembro de 2011, a Comissão de Relações Exteriores realizou nova sessão deliberativa. Quando a pauta foi publicada no site da comissão naquele mesmo dia, cliquei no link na esperança de encontrar o nome de Sergei. O primeiro item na pauta era uma resolução em favor da proteção da bacia do rio Mekong. Mais abaixo, o item seguinte da ordem do dia era uma resolução expressando o sentimento do Senado em relação à pacífica Revolução de Jasmin, na Tunísia. Fui descendo até o fundo da página. Nada de Magnitsky. Imediatamente liguei para Kyle. O que está acontecendo? O projeto de lei não está na pauta. Não sei. Nós também estamos tentando descobrir. Comecei a suspeitar que algum tipo condenável de toma lá da cá estava em curso nos bastidores. Kerry aparentemente estava obstruindo a discussão. Visto que o problema parecia ser o próprio Kerry, imaginei que se conseguisse uma reunião pessoal com ele, o poder da história de Sergei talvez o comovesse da mesma forma que comovera McCain e McGovern. Liguei para Juliana. Até aquele ponto ela tivera sucesso em todos os pedidos de reuniões com senadores, mas não deu certo com Kerry. O melhor que conseguiu foi uma audiência com seu conselheiro para assuntos russos, um funcionário do Senado chamado Jason Bruder. Voei para Washington e no dia seguinte à minha chegada, fui com Juliana para o Dirksen Senate Office Building, onde nos encontramos com Bruder em frente à sala da Comissão de Relações Exteriores. Bruder, pouco mais de 30 anos de idade, estatura mediana, cavanhaque cuidadosamente aparado, nos levou até um cavernoso auditório onde cadeiras e mesas estavam dispostas em formato de ferradura. Como não havia lugares para sentarmos confortavelmente, arrastamos cadeiras da área reservada à plateia e as posicionamos em um pequeno círculo. Depois de agradecer por me receber, comecei a contar a história de Sergei. Na terceira frase ele me cortou. Sim, sei tudo sobre esse caso. Sinto muito pelo que aconteceu. Ele e sua família merecem que a justiça seja feita. É por isso que estamos aqui. Escute, pensei bastante nesse assunto. O senador e eu gostaríamos muito de ajudar no caso Magnitsky. Que ótimo. O senador Kerry vai apoiar o projeto de lei e trabalhar para que seja aprovado pela comissão. Bruder recostou-se na cadeira, que rangia. Bem, eu realmente não acho que a lei Magnitsky seja a abordagem certa para lidar com esses problemas, Sr. Browder. De novo a mesma história. Pensei, lembrando-me de Kyle Scott e de todos os carreiristas nervosinhos do governo dos Estados Unidos. O que quer dizer com, não é a abordagem certa? Ele então repetiu palavra por palavra a mesma ladainha desgastada do Departamento de Estado. Tentei argumentar, mas ele não me deu ouvidos. No fim, Bruder disse, escute, Bill, esse caso é importante para nós. Eu gostaria que o senador Kerry levasse o assunto diretamente para o embaixador russo na próxima vez que se encontrarem. Levar o assunto para o embaixador russo? Esse cara só podia estar de brincadeira comigo. O nome de Sergei fora estampado na primeira página de todos os jornais mais importantes do mundo. O presidente russo e seus ministros mais graduados tinham passado horas e horas tentando minimizar os estragos provocados pelo caso Magnitsky. E agora Bruder achava que uma conversinha privada com o embaixador ajudaria? Saí da reunião xingando e praguejando em silêncio. Soube-se depois que a oposição de Kerry à lei Magnitsky nada tinha a ver com sua opinião sobre virtudes ou defeitos daquela abordagem em si. Corria em Washington o rumor de que ele estava obstruindo a votação da lei por uma única razão. Queria ser secretário de Estado depois que Hillary Clinton deixasse o cargo. Pelo que entendi, uma das condições para ele conseguir o posto era se certificar de que a lei Magnitsky jamais chegasse um dia à mesa de discussões da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Nada aconteceu com o projeto de lei nos meses seguintes, até que na primavera de 2012, ganhamos um presente inesperado. Depois de quase 20 anos de negociações, em agosto daquele ano, a Rússia seria admitida na Organização Mundial do Comércio, OMC. No momento em que a Rússia se tornasse membro da OMC, todos os outros países membros poderiam transacionar com a Rússia em condições iguais, sem tarifas ou outros custos. Todos os países, exceto os Estados Unidos, devido a um dispositivo legal conhecido como Emenda Jackson-Vanik. Essa emenda, promulgada 37 anos antes, em meados da década de 1970, impunha sanções comerciais à União Soviética como punição por não permitir que judeus soviéticos emigrassem.
No começo, o regime soviético se manteve inflexível, mas depois de alguns anos, percebeu que o custo das sanções era alto demais e acabou permitindo que 1,5 milhão de judeus deixassem o país. 37 anos mais tarde, a União Soviética não existia mais e judeus russos podiam emigrar livremente, mas a emenda Jackson-Vanik permanecia vigente. Se assim continuasse, empresas americanas como Boeing, Caterpillar, Ford e exportadores de carne estariam efetivamente impedidas de aproveitar as mesmas vantagens comerciais que os demais países membros da OMC. Do ponto de vista do empresariado americano, a emenda Jackson-Vanik tinha que ser revogada e o governo Obama dava total apoio à ideia. Se tivesse autonomia para revogar sozinho a emenda, o presidente o teria feito. No entanto, para tirá-la da legislação, precisava da aprovação do Congresso. Eu estava em Washington trabalhando com Juliana em nossa campanha na semana em que o governo deflagrou seu esforço para derrubar a emenda Jackson-Vanik. Depois de uma manhã de reuniões, Juliana e eu demos uma parada para almoçar na lanchonete localizada no corredor do subsolo do Hart Office Building. Eu estava comendo uma salada em uma precária mesa de alumínio, quando Juliana me cutucou e apontou discretamente em direção ao corredor, por onde caminhava, cercado por alguns poucos assessores, o senador Joe Lieberman, um dos mais proeminentes copatrocinadores da Lei Magnitsky. Bill, aquele ali é o Lieberman. Acho que você deveria falar com ele sobre essa situação da emenda Jackson-Vanik, cochichou ela. O quê? Agora? Ele só está passando pelo corredor. Não dá para ter uma conversa adequada com ele nessas condições. Embora tivesse aprendido a ser bastante assertivo quando necessário, até hoje não me sinto confortável abordando estranhos e os obrigando a me ouvir, especialmente pessoas que são alvo constante das atenções do público. Juliana, no entanto, ignorou meu evidente desconforto, levantou-se e praticamente me arrancou da cadeira. Vamos lá, Bill. Vamos falar com ele. Andando lado a lado, atravessamos o corredor em direção ao senador Lieberman. Assim que chegamos perto dele o suficiente, Juliana estendeu a mão e disse: Desculpe por incomodá-lo, senador, mas eu gostaria de saber se poderia lhe apresentar Bill Browder, o homem que está por trás da Lei Magnitsky. Lieberman e seus assessores pararam. Senadores normalmente têm centenas de coisas na cabeça e às vezes levam alguns segundos para processar e associar pessoas a fatos. Quando a ficha caiu e as palavras Lei Magnitsky fizeram sentido, seu rosto se iluminou. Ah, Sr. Browder. Ele se virou para mim. É um prazer conhecê-lo. Obrigado pelo importante trabalho que vem realizando. Fiquei lisonjeado por ele ter alguma ideia de quem eu era. Eu não teria conseguido nada sem seu apoio, disse-lhe com sinceridade. Mas tem um problema. O senhor certamente sabe que o governo está trabalhando para derrubar a emenda Jackson-Vanik. Sim, temos ouvido essas notícias. Acho uma insensatez que, ao mesmo tempo que deseja revogar uma das mais importantes leis de defesa de direitos humanos da história, o governo continue obstruindo a aprovação da Lei Magnitsky. Ele parou alguns segundos e disse, aparentando sinceridade: Você está coberto de razão. Precisamos fazer alguma coisa. O que pode ser feito? Faremos o seguinte. Vamos avisar ao governo que obstruiremos a revogação da emenda Jackson-Vanik se não pararem de emperrar a votação da Lei Magnitsky. Tenho certeza de que John, Ben e Roger, referindo-se aos senadores McCain, Cardin e Wicker, apoiarão essa ideia. Isso teria um impacto incrível. Obrigado. Não, Bill. Eu que agradeço por tudo que você fez. Lieberman então se voltou para seus assessores, disse a um deles que o lembrasse a respeito dessa carta e foi embora, deixando-nos lá parados, cercados pelo alvoroço do corredor. Depois de alguns segundos, olhei para Juliana e perguntei: Isso realmente acabou de acontecer? Com certeza. É assim que as coisas funcionam em Washington, Bill. Parabéns. Cumprindo a promessa, alguns dias depois Lieberman e os demais copropositores originais da Lei Magnitsky enviaram uma carta para o senador por Montana Max Baucus, presidente da Comissão de Finanças do Senado. Assim como para a Lei Magnitsky ser votada em plenário, era necessária a aprovação prévia da Comissão de Relações Exteriores. A votação para revogar a emenda Jackson-Vanik precisava do sinal verde da Comissão de Finanças. A carta dizia: Se a Lei Magnitsky não passar, nós nos oporemos fortemente à revogação da emenda Jackson-Vanik. Considerando a forma de funcionamento do Senado, a carta era equivalente a um veto. O senador Baucus tinha grande interesse em revogar a emenda Jackson-Vanik. Muitos dos seus eleitores em Montana eram criadores de gado e exportadores de carne. Eles queriam vender seus bifes e hambúrgueres para a Rússia, o sexto maior importador de carne dos Estados Unidos, sem medo de estar em desvantagem em relação à concorrência. Isso significava que a única forma de passar a revogação da emenda Jackson-Vanik era aprovar também a Lei Magnitsky. Assim, depois de muitas tratativas, o Senado decidiu juntar os dois projetos de lei em um só. Em primeiro lugar, a Comissão de Relações Exteriores daria sinal verde para o plenário votar a Lei Magnitsky, e em seguida a Comissão de Finanças faria o mesmo em relação à revogação da Jackson-Vanik. Só depois é que, finalmente, o projeto seria levado para votação pelo plenário. Quanto menos souber como são feitas as salsichas e as leis, melhor você vai dormir, reza o ditado. Nossa campanha em defesa dos direitos humanos teve que costurar parcerias esquisitas com pecuaristas de Montana, ativistas de direitos humanos russos e executivos de vendas da Boeing, mas trabalhando juntos, aparentemente teríamos força para vencer a resistência à aprovação da lei que ainda restava. Diante da perspectiva de não conseguir a revogação da Jackson-Vanik, Kerry tirou o pé do freio e convocou uma sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado em 26 de junho de 2012, com o propósito único de aprovar a Lei Magnitsky. Fui para Washington exclusivamente para estar lá. A sessão seria aberta ao público e deveria começar às 14h15. Cheguei ao Capitólio 45 minutos antes para conseguir um bom lugar, mas, ao me aproximar da barreira de segurança, havia, para minha surpresa, uma fila de mais de 300 pessoas esperando para entrar. Jornalistas, ativistas, estudantes voluntários, funcionários do Senado, funcionários da Embaixada Russa, havia gente de toda parte. Entrei na fila e alguns minutos depois ouvi alguém chamando meu nome. Reconheci um estudante de último ano da Columbia University que tinha sido voluntário na nossa campanha. Ele pediu a um amigo que guardasse seu lugar e veio até onde eu estava. Sr. Browder, por favor, venha para a frente da fila comigo. Ele então me puxou de lado e começamos a caminhar passando na frente de todo mundo, até que um guarda da segurança do Capitólio nos parou. Ei, camarada, o que você está fazendo?
Fiquei com um pouco de vergonha e me mantive calado, mas o estudante disse com entusiasmo: Senhor, este é o responsável pela lei Magnitsky. Ele precisa estar na frente da fila. Não estou nem aí pro que ele fez, retrucou o policial, olhando para mim. Volte para o fim da fila. Mas, fim da fila! Tranquilizei o estudante, disse-lhe que não havia problema, e caminhei de volta para o meu lugar original. Notei no meio da fila um conhecido da embaixada russa. Pelo sorrisinho no rosto, ele deve ter adorado me ver levando uma bronca em público. Quando finalmente cheguei ao corredor que dava para a entrada da sala da comissão, me deparei com um aglomerado de pessoas. O espaço tinha capacidade para apenas 60 pessoas, aproximadamente, e logo concluí que, se não entrasse no começo, acabaria não entrando nunca. A porta foi aberta pontualmente às 14h15 por uma mulher baixa e atarracada de cabelos castanhos e voz poderosa, que lhe conferia autoridade. Ela chamou primeiro os membros da imprensa. Um terço das pessoas aguardando avançou, e eu tentei entrar no bolo, mas essa mulher incrível, que levava seu serviço com extrema seriedade, me bloqueou quando chegou minha vez. Onde está sua credencial? Não tenho, mas tenho uma grande participação na lei Magnitsky, e é importante que eu esteja presente. Ela balançou a cabeça como que dizendo, conta outra, meu querido, e apontou para a multidão atrás de mim. O que fazer? Pela segunda vez naquele dia, me afastei envergonhado, sentindo o peso de ser o que realmente era, um forasteiro. Fiquei atrás de uma corda de isolamento, de onde vi quando os senadores e seus assessores apareceram. A multidão abriu espaço para que passassem e flashes começaram a espocar em toda parte. Um dos últimos senadores a chegar foi Ben Cardin, que não percebeu a minha presença. Felizmente, seu principal assessor, Fred Turner, percebeu. Quando chegaram perto da porta, vi Fred dizer alguma coisa para a mulher de cabelos castanhos e apontar em minha direção. Ela veio até mim. Sr. Browder, peço desculpas. Temos lugar para o senhor. Por favor, me acompanhe, disse antes de me conduzir pelo salão lotado, o mais pomposo de todas as comissões do Senado, e me indicar a última cadeira ainda vazia. O senador Kerry entrou por uma porta lateral e abriu oficialmente a sessão. Sua linguagem corporal deixava claro que ele preferiria estar em qualquer outro lugar em vez dali. Começou a reunião com um estranho discurso sobre como os Estados Unidos não são um país perfeito, alertando que as pessoas presentes naquele salão deveriam ter em mente a necessidade de o país não ficar sempre apontando o dedo para os outros, e também olhar para dentro quando pensamos nessas coisas. Ele então passou a palavra a alguns dos outros senadores, todos os quais fizeram comentários favoráveis ao projeto de lei. Depois que terminaram, Kerry voltou-se diretamente para Cardin. Não considero essa matéria uma peça totalmente pronta, e não quero que seja julgada como se fosse. Com sua voz condescendente e seu sotaque aristocrata de Boston, ele seguiu emitindo montes de pensamentos praticamente ininteligíveis sobre como a lei Magnitsky potencialmente comprometeria informações confidenciais, acrescentando que, embora fosse muito legítimo citar nomes e expor publicamente, ele estava preocupado com as consequências indesejadas de solicitar esse tipo de relatório detalhado que implica uma gama maior de contrapartidas de inteligência. A confusa fala em diplomatês de Kerry escancarou que ele só estava ali porque precisava estar e que ele não se sentia confortável fazendo o que era para ser feito. Tudo o que ele dizia parecia ser uma tentativa mal disfarçada de protelar a votação do projeto de lei e deixar a tarefa para a próxima legislatura do Congresso. Se isso acontecesse, todo esse exercício de fabricação de salsichas teria que ser reiniciado do zero. Tudo dependia daquele momento. Seria Cardin, um senador em primeiro mandato, capaz de peitar Kerry, há 27 anos na casa e uma das figuras mais influentes do Partido Democrata? Quando Kerry encerrou sua fala sonolenta, todos os olhos se voltaram para Cardin, que aparentava nervosismo enquanto se preparava para expor seu pensamento. Cardin não arredou pé e se recusou a adiar a discussão do projeto de lei, exigindo que fosse a voto pela comissão imediatamente. Depois de 5 minutos de vai-vem, Kerry se cansou e chegou a cortar Cardin no meio de uma frase, perguntando: algum ponto a mais a ser debatido? Mais algum comentário ou discussão? O salão mergulhou no silêncio. Kerry ordenou então que fosse a voto. Nenhuma voz se ergueu para dizer não. Kerry enfim anunciou a aprovação por unanimidade e encerrou a sessão. Não levou mais de 15 minutos. Andando em fila, todos deixaram a sala. Eu estava nas nuvens. Desde 16 de novembro de 2009, tinha dedicado todos os dias da minha vida à memória de Sergei. Nesse dia de junho de 2012, era como se não existisse em Washington, a cidade mais importante do país mais poderoso do mundo, uma única pessoa que não conhecesse o nome de Sergei Magnitsky.